www.radiosagramento.com. Bom dia, queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Bom dia, igreja amada do Senhor. Sabe, nós somos o amor de Deus. É a igreja gloriosa que Deus diz: eu tenho ciúme de vós, portanto, sede minha. Não olhe para o lado, não desvie o seu olhar, não flerte com o mundo, pois vós sois meus, sois meu particular tesouro, não é? O nosso Deus nos amou tanto, 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 que ele pegou o único filho dele e diz: vai lá, meu filho, salva essa gente, porque eu os amo, desde antes da fundação do mundo. Amém? Então a ele louvor e honra e glória e majestade. Aplaudo o teu Senhor, que te deu vida eterna, vida em glória. Amém? O tema do nosso culto hoje é: perto está o Senhor. Saiba que ele está muito perto de você, muito perto de mim, muito perto dos nossos. Perto está o Senhor. Filipenses 4, de 1 a 5, diz assim: portanto, meus irmãos, a quem amo e de que tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Eram duas irmãs que viviam dentro da igreja em guerra, em desarmonia. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do evangelho com Clemente e os meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Em outra tradução diz: seja a vossa moderação conhecida por todos, porque perto está o Senhor. Curve a tua cabeça. Rei da glória, Deus do sobrenatural, Senhor dos senhores, Pai das luzes, o Deus poderoso, exaltado e glorificado, o Deus do universo, o Deus assentado em um alto e sublime trono. Senhor, nós te louvamos e te exaltamos. Pai, queremos, Senhor Deus, declarar o nosso amor por ti e a nossa gratidão, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, de como o Senhor tem trabalhado na nossa vida, de como o Senhor tem se revelado para nós. Pai, que grande amor é esse que nos conquistou, Senhor. O Senhor mesmo foi lá e nos atraiu com o teu laço de amor, Pai, e nos trouxe para si. Louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome, Senhor, porque não temos, Senhor, nenhuma participação na salvação, mas somos dependentes de ti, porque realmente o teu amor, Pai, nos conquistou. Louvado seja o teu nome. Pai, abençoa o nosso culto, abençoa os corações que aqui estão, para que eles sejam, ó Deus, corações intrépidos, Senhor, cheios, Senhor, da tua graça e do teu poder. E que todas, Senhor, Pai, todo conflito, razões humanas, caiam por terra neste momento, Senhor, para que o Senhor, o Rei da Glória, fale a cada um de nós, no nome de Jesus. E este altar seja o canal do teu fluir, Pai, para uma vida, Senhor,
uma vida gloriosa com Cristo Jesus, nosso Senhor. E a igreja diga amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Irmãos amados, sabe, Deus nos colocou juntos para cada dia nós aprendermos mais sobre o nosso Deus. Então a nossa igreja é uma igreja que caminha nas escrituras sagradas. Ela não vai usar de artimanhas humanas para te convencer de nada. Se a palavra não te cortar, o Espírito Santo não falar no teu coração, não vai acontecer nada. Sabe? Não é o ser humano a lhe falar, mas é o Espírito Santo que te fala esta manhã. Amém? Amém? Nesse capítulo de Filipenses 4, Paulo diz que a mente firme, guardada pela paz de Deus, liberta-nos da ansiedade. Havia um conflito na igreja de Filipenses. Então, olha, ansiedade, ansiedade, ansiedade. Muitos cristãos perdem a alegria e a paz por causa da ansiedade. E é evidente que o crente não consegue ter a mente firme se não tiver a mente sincera, a mente submissa e a mente espiritual. Então, antes de podermos reivindicar as promessas e as provisões apresentadas neste capítulo final de Filipenses, que é o capítulo 4 de Filipenses, nós temos que viver o que o apóstolo Paulo descreve. O que é a ansiedade? A palavra para angústia vem do latim e significa consumir-se. E, sem dúvida, a angústia consome a pessoa física, consome emocionalmente e espiritualmente. Então, o sentido literal do termo bíblico para ser solícito ou preocupar-se, angustiar-se, significa ser dividido à força. E é isso que nós não podemos, o que não pode acontecer com a igreja, com os filhos. Nós temos que aprender a ter nossa dependência em Cristo e saber que perto está o Senhor. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tendo o Senhor prometido, certamente cumprirá. É muito triste quando você vê um crente, anos de cristão, passando por lutas e falar: cadê Deus? O que Deus quer com isso? Ou ficar questionando o Pai. Então, se a palavra dele diz que tudo coopera para o nosso bem, é porque é verdade. Porque ele, no meio da adversidade, ele transforma em bem. Então, o que nós temos que aprender é não ter ansiedade. Porque a ansiedade, ela é o estrangulamento da alma. A ansiedade, ela desdém do poder de Deus, da presença do Senhor que está do teu lado. É como se você, nossa, Deus não está aqui, o que vai acontecer comigo? E não é assim. Ele está do seu lado, a cada momento, a cada caminhada, a cada desafio. Basta que andemos na sua palavra, basta que possamos nos aprimorar na sua palavra. Alguns minutos lendo a palavra de Deus já é de grande valia na sua vida. Porque hoje você lê alguns minutos, amanhã você vai ler 1 hora. E assim nós vamos, de glória em glória, até ser dia perfeito. Então a angústia, ela é decorrente de pensamentos
e sentimentos que seguem direções distintas. Eu tenho sido interrogada acerca de pensamentos. Nós temos que cuidar dos nossos pensamentos, porque eles têm uma direção distinta, e certamente é aquilo que nós não podemos fazer. E acaba nos dividindo a força. Aí uma hora você é de Jesus, mas outra hora você é da sua angústia, da sua ansiedade. Então a mente pensa a respeito dos problemas. Não é assim que a mente pensa? E os sentimentos decorrem disso. Eles deprimem o coração, cria-se um círculo vicioso que destrói o nosso estado emocional. Irmãos, esta palavra é para grandes, pequenos. Essa palavra é para todos nós, é para a igreja de Jesus. Só que nós temos que aprender a palavra, o sentido da palavra, para não vivermos inquietos e não vivermos de forma que não sei nada da Bíblia. Eu sento na igreja, presto meu culto e tchau. Não é assim. Você precisa estar, você está em uma escola, a escola do Espírito Santo de Deus. Ele não trabalha com oba-oba. Ele não trabalha com festa, com ritos, nada disso. Ele trabalha em espírito e em verdade. Então, o que acontece? Nós temos que acabar com esse estado emocional que nos destrói. E muitas vezes nós não conseguimos controlar a angústia de nossos corações, embora a mente racionalize que não devemos nos afligir. Não é assim que a gente pensa? Não, mas a palavra de Deus diz, nós não devemos nos afligir. Meu Deus, a palavra de Deus diz, não se perturbe, não tenha medo das más notícias. Se você souber Bíblia, você vai estar seguro na palavra. Antes de desfrutar da paz, temos que romper esse ciclo de angústia. E o que causa angústia? Pensamentos e atitudes erradas em relação às pessoas, às circunstâncias e às coisas. Então, nesse capítulo 4, Paulo não se angustia por causa das pessoas, das circunstâncias ou das coisas materiais da vida. Paulo, ele não tem essa angústia, porque ele tinha a mente dele focada na palavra, firme na palavra, exercitada na palavra, confiante na palavra. Ele não tinha nenhuma angústia contra as coisas materiais da vida dele. Filipenses 4:19 fala, olha a resposta que Paulo deu para as adversidades da vida dele. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. É assim que está em outra tradução. E nós temos que aprender isso. Ou você crê que Deus é Deus, ou você crê que Deus é Deus. Não tem saída. Porque senão a angústia, a ansiedade, ela vai te estrangular na marra. É claro que Paulo tem a mente sincera do capítulo 1 de Filipenses e superou as circunstâncias. Tem a mente submissa do capítulo 2 e conquistou as pessoas mais difíceis. E tem a mente espiritual do capítulo 3 e venceu as circunstâncias físicas. Portanto, é natural que ele tenha a mente firme, descrita no capítulo 4. Ouçam, irmãos. Mente exercitada na palavra. Você vai saber
viver a tua vida no meio da adversidade. Ele tem a mente submissa, ele conquistou pessoas difíceis, ele tem a mente sincera com Deus. Então, quando isso acontece na vida do cristão, ele tem uma mente tão firme nas Santas Escrituras, que ele vai falar assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Seja qual for a necessidade, é física, ele supre. É material, ele supre. É sentimental, ele supre. Basta que você conheça o Deus da Bíblia. Não o Deus dos pagãos, mas o Deus da Bíblia. Essa é a firmeza de caráter, a firmeza de mente espiritual que a igreja tem que ter no meio da adversidade. Pastora, o negócio está feio lá fora, o chão está se abrindo, e daí, corra para o joelho, confie nesse Deus do sobrenatural. Afinal, foi Ele que te criou e te formou no ventre materno. Cada ossinho do teu corpo. Este é o grande milagre da vida. Afinal de contas, quem foi que te formou? Foi quem? Foi o Deus do pagão? Então não tem motivos, não há motivos para angústia e ansiedade. Basta que nós, a igreja, comecemos a trabalhar isso pelo Espírito. É por isso que nós nos reunimos todos os domingos, para aprendermos da parte do Espírito Santo quem é o nosso Deus e ter segurança plena nele. Então vamos lá. Então as pessoas, as circunstâncias ou as coisas não podiam perturbar o apóstolo, pois ele tinha o coração e a mente em paz. Por que Paulo tinha tanta certeza, tinha tanta paz? Porque ele buscou, ele desceu à casa do olheiro. Então, nesse capítulo, Paulo, ele apresenta o remédio quádruplo de Deus para a angústia. E nós vamos começar. O que implica é que a presença de Deus, nós temos que entender que nós não estamos sozinhos, que a presença de Deus é constante. Põe lá. A presença de Deus, olha, é Filipenses 4, de 1 a 5, ó. Portanto, meus irmãos, a quem eu amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria, a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sítique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e os meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a vossa amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Seja a vossa moderação conhecida por todos. Você é o referencial de Deus na terra. Então, amados, a frase perto está o Senhor não quer dizer que a sua vinda será breve, mas que neste momento, e no momento que você está passando, Ele está perto para nos ajudar. Ele está perto para te ajudar. Ele está perto para manter a igreja dele disciplinada. Ele está perto para manter a tua casa em uma harmonia plena, na provisão que vem do céu.
Então, a Evódia e Sítique, que está no versículo 2, eram duas mulheres da igreja filipense que estavam, elas estavam em desacordo uma com a outra. Isso foi o conhecimento de Paulo, lá longe. E Paulo encorajava essas irmãs a acertarem as coisas entre si. Paulo estava preso, irmãos. Quem é que está preso tenha ânimo de escrever uma carta. Foi na prisão em que Paulo escreveu as cartas dele. Então lembre-se, muitas vezes a angústia é resultado de não fazermos a coisa certa em relação às pessoas. Nós devemos enfrentar a adversidade com honestidade. Com honestidade. E fazer o que Deus quer que façamos. Mateus 18, 15 e 17 fala assim: se teu irmão pecar contra ti, vai e em particular com ele, conversem sobre a falta que cometeu. Se ele te der ouvidos, ganhaste a teu irmão. Porém, se ele não te der atenção, leva contigo mais uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, porque a acusação seja confirmada. Contudo, se ele se recusar considerá-los, dizei-o à igreja. Então, se ele se negar também ouvir a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Veja a gravidade da coisa. Se ele se nega, mas até chegar aqui, tem um longo processo. Você tem que conversar você sozinho, pessoalmente, com o irmão. Se ele se negar, trazer outro irmão para que seja testemunha. Se ele não se render, tem que levar o conhecimento à igreja. E se ele não se render, trate-o como pagão, porque ele não se rende ao Espírito Santo, nem à sua palavra. Então, no versículo 5 de Filipenses 4, diz assim: seja a vossa moderação conhecida por todos. Perto está o Senhor. Estão compreendendo? Paulo está dizendo, essas duas irmãs estão em desacordo. Então, seja conhecida a vossa moderação com a pessoa, da falta daquela pessoa. Vá falar com ela. Poxa, olha, você fez isso, isso, isso. Vamos acertar os ponteiros. Aí, essa é a moderação. A moderação começa aí. Nós temos que exercitar o nosso coração, porque a palavra moderação significa doce razoabilidade. E é muito bom que os cristãos tenham convicção e ainda possam se dar bem uns com os outros. Fica fácil obedecer a Deus e dar-se bem com os outros quando lembramos que Ele está conosco em cada coisa que nos acontece. Temos a paz e a alegria do Senhor quando conseguimos nos regozijar nele. E manter os nossos olhos nele. Mantenha os teus olhos em Deus. O que Deus tem para falar para mim sobre a minha queixa, sobre esse problema que aconteceu. Em vez de estar de olhos nas pessoas. Então vejamos os conselhos de Paulo. Permaneça firme no Senhor. Permaneça firme no Senhor. Viva em decorrência com Ele. Ele está perto. Ele está perto. E nós temos que entender que nós nunca estamos sozinhos. Isso é exercitar a presença de Cristo. Irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Viva em concordância com Ele.
Às vezes, se eu não tenho vontade de dar... Né? Deus está perto. Perto está o Senhor. Ele está perto. Então, a gente tem que exercitar a presença de Cristo. Aí você fala, eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Então, exercite a presença de Cristo na tua vida. Vê-lo em cada situação adversa, cada situação de vida, e deixá-lo operar com vontade, na sua vontade perfeita em nós. Porque a vontade de Deus para a nossa vida é boa, é perfeita e agradável. Nós só não conseguimos viver isso por falta de conhecimento, por falta de entrega, por falta de submissão, por falta de uma mente com Deus, sabe? Porque a nossa mente está sempre se ocupando com outra coisa. Nós devemos nos preocupar realmente com o dia a dia, mas a nossa mente tem que ser cativa no Senhor. 2. A paz de Deus. A paz de Deus. Filipenses 4, 6 ao 9 diz assim: não andeis ansiosos por motivo algum, que mais eu vejo é crente ansioso. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de quê? Oração e súplica e com ações de graça. Oração, súplica e ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração, os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo o que for verdadeiro, tudo o que for honesto, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se há algum louvor de excelente ou digno, nisso pensai. Nisso pensai. Acabou aqui? Não. E tudo o que aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isto praticai, e o Deus da paz estará convosco. O que é melhor na nossa vida? A paz de Cristo. Então, a paz com Deus é o resultado da fé em Cristo. Foi para isso que Cristo nos justificou, pela fé. Se você diz que Cristo te justificou, que você é de Jesus, que você tem fé que Ele é o teu Salvador, Romanos 5:1 diz assim: portanto, havendo sido justificados pela fé, então você acredita que você é salvo. Temos paz com Deus. Você tem paz com Deus que você vai para o céu, né? Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então tenha paz com Ele nesse problema que está rodeando. Mas a paz de Deus é a presença do Deus da paz. Acontece quando o crente pratica de forma correta. Isso só acontece quando o crente pratica de forma correta. Põe, Lari. Quando ele pratica o pensar, o orar e o viver. Irmãos, amados, se você hoje não sair daqui transformados com uma mente cativa em Cristo Jesus, na maneira de pensar, de orar e de viver, e eu não sei mais. Porque nós temos que nos livrar das coisas desse mundo para viver o Cristo da Bíblia Sagrada. Nós temos que cuidar dos nossos pensamentos, saber orar, tem que saber orar e saber viver, como diz a palavra de Deus. Então, a tensão entre a mente e o coração resulta em angústia.
essa atenção, mente e coração, como você, eu não vou conseguir. Ai, meu Deus, estou perdendo minha oportunidade. Ai, meu isso, ai, aquilo outro. Ai, eu estou aqui, numa ansiedade, está estrangulando a alma, perdendo a visão, perdendo o foco de que Deus está no comando. Ele não perdeu o comando da tua vida, nem da tua família. Saia do pódio de vítima. Porque ansiedade, angústia, é você se fazendo de coitado. De que Deus não vai fazer. E como que eu vou pagar? E como que eu vou fazer? Pelo amor de Deus. Você pertence ao Deus da paz. Então, apenas se cumprirmos as condições que o Senhor estabeleceu, está aqui. A paz de Deus guarnecerá o nosso coração e a nossa mente. O orar de forma correta. Nós temos que saber orar, irmãos. Porque os filhos são eternos pedintes, mas ainda não sabem chegar na presença do Altíssimo. Veja como você chega em uma audiência com um juiz ímpio, ou às vezes, ultimamente, não são mais nem todos ímpios, mas juiz da terra. De que maneira você chega? De qualquer maneira? Não, né? Então, vamos saber orar de forma correta. E Filipenses 4, 6 e 7 diz assim: não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração, súplicas com ações de graça. E o Deus da paz, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Não apenas orar, mas orar da forma correta. Nenhuma passagem da Bíblia diz que qualquer tipo de oração traz paz ao nosso coração. E qual é a oração certa, pastora? No versículo 6, Paulo usa a palavra oração, que ele está falando aqui, ó. Aqui, ó. Sejam declaradas na presença de Deus por meio de quê? Oração. Então, ele está falando a palavra oração com o sentido de reverência. Reverência. Portanto, a oração certa se inicia com a reverência. Não é eu chamo a existência porque está escrito. Quem chama a existência é Deus. Para começo de conversa. E a palavra dele diz que nós temos que reverenciá-lo em oração. Se inicia com reverência. A reverência é o amor que desfruta a presença de Deus. É a honra em adoração. Quando você vai orar, você fala: Senhor, poderoso Deus, o exaltado e glorificado, sublime, majestoso, soberano Deus. Primeiro você entra na sala do trono com reverência. Não é de qualquer maneira. Não se consegue nada ao entrar com pressa na presença dele e pedir paz de espírito. Não terá. Então nós devemos nos curvar diante dele em adoração e deixá-lo prescrutar nosso coração e a nossa mente. Nós temos que nos esvaziar na presença dele. Ele vai entrar no coração e na mente. A próxima etapa da oração certa,
é a súplica, isto é, o desejo sincero e fervoroso do coração. Aí sim. Depois de reverenciá-lo, você vai entrar com o seu desejo sincero e fervoroso que está lá no teu coração. As orações verdadeiras vêm do coração e não dos lábios. E é uma alegria apresentar a Deus nossos pedidos, porque nós sabemos para quem foi. E por fim, apresentamos nossa gratidão. O que é a gratidão? É a ação de graças. É preciso fé, irmãos, para agradecer a Deus situações desconfortáveis e pedidos ainda não realizados. Como é que eu vou falar graças a Deus por tudo? Ele ainda não realizou. Eu não vou tributar glórias a Deus enquanto o meu problema não for realizado. Puxa, eu sinto muito por você. Porque o nosso Deus, ele ama ações de graças antecipados. Isso diz que você confia nele. O Senhor ama ouvir os agradecimentos dos seus filhos. Quem conhece a história de Daniel sabe que ele orava 3 vezes ao dia. Lá estava o cara lá. Orando de manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite. Ele ia lá, subia para o quarto dele, apresentava diante de Deus todas as suas súplicas. Mas se você ler Daniel, você vai ver como ele reverenciava a Deus primeiro, para depois começar as suas petições. E ele tinha uma classe de fé que ele foi preso. Então, Daniel 6,10 mostra que essa era a forma que Daniel orava. E não era de se admirar, irmãos, que ele, Daniel, sentisse paz na cova dos leões. Diz para mim, se você estivesse na cova dos leões, como é que você estaria? Nós precisamos exercer nossa vida espiritual com Deus. Então, irmãos, pratique. Se você tem pedra de tropeço na tua vida, lança fora, faz rolar. O pensar de forma correta. Filipenses 4,8 diz assim: o pensar de forma correta. Concluímos, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Não perca tempo pensando mal um do outro. Deus está falando, pense de maneira correta. A paz, ela envolve a mente. Isaías 26,3 diz assim: Senhor, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está alicerçado em ti, porquanto deposita em ti toda a sua confiança. Então, o coração fica em perfeita paz quando nós conhecemos os propósitos de Deus. E Romanos 8,6 diz assim: as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. É complicado, mas não é impossível. Os pensamentos, eles são poderosos. Por quê? Porque a Bíblia diz que como o homem imagina a sua alma, assim ele é. Isso está lá em Provérbios 23,7. Como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Então, os pensamentos espirituais trazem paz
mas os errados causam desassossego e desencorajamento. Pense de forma correta e viva de forma correta. O viver de forma correta, do versículo 9, tudo o que aprendeste, recebeste e ouviste e viste de mim, em mim, isso praticai, e o Deus da paz estará convosco. Era Paulo falando para os filipenses. Nunca terei paz. Nunca teremos paz se houver algo em minha vida a respeito do que eu não ouso orar. Ouse a orar e colocar diante de Deus. Ouse, porque o Senhor está aguardando isso. Viver certo sempre traz paz. Isaías 32:17 diz assim: o fruto da justiça será a paz, e a obra da justiça proporcionará tranquilidade e segurança eterna. Isaías 48:18-22 diz: isso é Deus falando conosco nessa manhã, ó. Se tivesses dado atenção aos meus mandamentos, os meus mandamentos e princípios, então seria a tua paz como um rio calmo, e a tua justiça como as brancas e fortes ondas do mar. Para os ímpios e perversos, não há paz alguma. Assim diz o Senhor. Nós devemos usar a Bíblia como fundamento da nossa vida e também obedecer os seus preceitos. Não basta usar a Bíblia reivindicando as promessas. Depois, você leia o livro de Tiago, se você tiver interesse em ler o livro de Tiago, e veja que o orar, o viver e o pensar errôneos da maneira errada causam conflitos em vez de paz. Leia Tiago 4, de 1 a 11, que vocês vão ver a forma que Tiago fala. Terceiro, o poder de Deus. Filipenses 4, de 10 a 13 fala: alegro-me grandemente no Senhor por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, sobre o qual, na verdade, estavais atentos, mas vos faltava ocasião apropriada. Não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sobre toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade, e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. Esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo aprendeu por experiência o sossego da paz. Por isso, nunca ele foi vítima das circunstâncias. E ele declara assim, tudo posso naquele que me fortalece. Sabe que crente adora falar esse versículo. Só que ele não conhece a profundidade do versículo. E a Bíblia, na linguagem de hoje, ela apresenta, sabe o que? Olha o que significa tudo posso naquele que me fortalece. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar o quê? Qualquer situação. É algumas situações ou é qualquer situação? Qualquer situação. É por isso que Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece. Está aqui, tudo posso naquele que me fortalece. Posso enfrentar qualquer situação com a força que Cristo me dá. Então você não tem que ficar apavorado, assustado, duvidando do teu Deus. Ele é Deus. Ele é Deus.
Deus não pode operar por nosso intermédio sem antes ter operado em nós. Primeiro ele opera em nós, para depois ele operar através de nós na vida de outras pessoas. Já estamos caminhando para o final. Por intermédio da sua palavra, da oração pelo Espírito e, às vezes, do sofrimento. Deus usa a palavra dele na tua boca, a oração do Espírito Santo e, às vezes, até do sofrimento. Então, nós podemos fazer todas as coisas por intermédio dele, se nos apoiamos na sua força. Mas vamos fracassar se contamos com a nossa força. Isso explica porque Paulo se regozijava mesmo na prisão. Ele aprendeu o segredo da mente firme pelo poder de Deus. Aí vem a parte que todo mundo gosta, a provisão de Deus. Filipenses 4, do 14 ao 23, só falta mais um versículo. A provisão de Deus. Entretanto, fizeste bem em participar da minha aflição. Sabei, ó Filipenses, que durante os vossos primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja compartilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vós, pois enquanto eu ainda estava em Tessalônica, generosamente me enviaste ajuda, não somente uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja à procura de ofertas, mas busco preferencialmente o bem que pode ser creditado na vossa conta. Então, quer dizer que quando você semeia na igreja, semeia no território, no terreno da igreja, do reino de Deus, você não está fazendo nada demais, irmãos. Você está falando assim, Deus, olhe, minha semente. E aí Paulo fala, não vivo atrás das vossas ofertas. Não vivo atrás das suas ofertas. Mas, trocou? Mas essas ofertas, elas vão te dar crédito na tua conta diante de Deus, vai. Agora estou plenamente suprido, até em excesso. Tenho recurso em abundância, desde quando recebi de Epafrodito os donativos que enviaste como oferta de aroma suave e como sacrifício aceitável a Deus. Então quer dizer que as suas ofertas, as suas sinceridades, os seus votos, os votos que você faz com Deus, eles são que? Eles chegam de que forma na presença de Deus? Aroma suave, sacrifício aceitável a Deus. Mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então, meu Deus suprirá as vossas necessidades. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Em outra linguagem. Ao nosso Deus e Pai, seja glória por toda a eternidade. Vai. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo igualmente vos saúdam. Todos os santos vos cumprimentam, especialmente os que estão no palácio de César. Quem eram esses? Paulo estava preso. E Paulo pregava para os empregados de César, para os soldados de César. E ele diz, todos os santos vos cumprimentam, especialmente os que estão aonde? No palácio de César. Ele estava lá, ele escrevia para as igrejas, ele falava do amor de Cristo
para os empregados, para os soldados de César. E muitos se converteram. Por isso que ele ficou tantos anos preso. Depois ele pedia para a igreja, ore para que Deus tire essas algemas, para que eu continue a pregar por aí, pelos lugares aonde ele já tinha marcado na mente dele. Mas quando ele foi preso pela última vez, ele não pediu oração, porque ele sabia que ali era o final dele. Então, a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Amém. É muito fácil nos angustiarmos com as coisas. É muito fácil. O Sermão do Monte, Jesus nos adverte de não nos angustiarmos com nada. Ele diz isso. É palavra de Deus. Não é de ninguém. Mas, apesar disso, nós fazemos isso. Não é? Nós nos angustiamos. Paulo tinha paz no coração em relação às suas necessidades. As suas necessidades pessoais, pois Deus prometera supri-las. Irmãos, Deus prometeu abrir porta, Deus prometeu realizar, Deus prometeu suprir, Deus prometeu abrir caminho, Deus prometeu te dar vitória, Deus prometeu te livrar dessa situação difícil. O nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Nós aprendemos quem é o nosso Deus. Paulo, ele agradece aos filipenses o donativo e afirma-lhes que o sentido espiritual desses donativos é muito mais importante que o próprio donativo. Porque eles sobem como aroma suave diante de Deus. Ali você está falando para Deus, Senhor, muito obrigado. Eu sei que o meu Deus suprirá as minhas necessidades. Então é uma bênção saber que Deus vê os nossos donativos como sacrifícios espirituais que alegram o seu coração. Paulo acreditava na providência do Senhor. Acredite na provisão do Senhor na tua vida e no controle de Deus sobre todas as coisas. Ele não tem controle em uma coisinha aqui, no outro ele não tem, não. Ele tem controle sobre todas as coisas. E no poder do Senhor para suprir todas as nossas necessidades. Suprirá ou não suprirá? Então, o último versículo, Romanos 8, 28. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas, com o fim de beneficiar, ouçam, com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Você está dentro do plano de Deus. Tem condições de Deus te abandonar? Deixa eu lhe falar algo para terminar. Todo o universo trabalha para o Filho de Deus. Veja quem é você. Você não é qualquer coisinha. Todo o universo trabalha para o Filho de Deus quando ele está na vontade do Senhor. É necessário estar na vontade de Deus. Todavia, tudo trabalha contra o Filho de Deus quando ele está fora da vontade do Senhor. Isto se chama providência de Deus. Perto está o Senhor. Amém? Amém? Graças a Deus, assim disse o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos ao nosso Pai. Pai, a tua palavra foi pregada. Senhor, sabemos, ó Deus, que o Senhor nos deu um firme firmamento, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. E que nós sairemos daqui
na plena convicção de que perto está o Senhor. Louvamos o teu nome por nos encorajar, trabalhar, Senhor, Deus de poder e glória, trabalhar, Pai, no nosso interior, para que possamos ser filhos e filhas de um Deus do sobrenatural, aonde todo o universo trabalha ao nosso favor. A Deus toda a glória, todo o poder. Em o nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja que anda na presença de Deus, diga amém. Amém. E amém. Graças a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Amém. Jamendo.com